exilados de Capella. Periodicamente acontecem as chamadas rondas planetárias, que são migrações de consciências para outros planetas, onde poderão dar continuidade ao seu aprendizado e desenvolvimento. Falarei agora da ronda que trouxe para a Terra os espíritos que transformaram de vez a face do nosso planeta. Os clássicos povos antigos, egípcios, hindus, etc., que fizeram florescer a civilização como a conhecemos. Foram compostos de espíritos provenientes do sistema de Capella. Ali havia um planeta com alto grau de conhecimento e espiritualidade, mas, como em toda escola, havia a turma do fundão que não quer saber de nada, que usam o conhecimento para fins egoístas e não muito louváveis. Como a maioria da população do planeta, através da evolução, atingiu um nível espiritual incompatível com as atitudes e frequência dessa minoria, esses espíritos recalcitrantes no mal foram então transferidos, banidos seria um termo mais correto, para o planeta Terra, para que pudessem ser a mola propulsora na evolução do povo daqui, espíritos terrícolas. Há alguns milhares de anos, quando os espíritos dos degradados começaram a encarnar aqui, tudo que encontraram em nosso planeta eram tribos, sociedades rudimentares, baseadas na força bruta. Claro que esses espíritos degradados não gostaram nadinha de sair de seu luxo, conforto e tecnologia para um planeta atrasado como o nosso, e muito menos encarnar nesses corpos diferentes. Mesmo com o véu do esquecimento causado pela reencarnação, esses espíritos traziam em seus olhos, além de toda a sua evolução espiritual, essa que não se perde, uma saudade indefinível, um sentimento de perda de algo e desejo de voltar, não se sabe ao certo para onde. Então, com o passar dos anos, inconscientemente esses espíritos adiantados foram se juntando, por afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação de Cocheiro, em 4 grandes grupos: os arianos, egípcios, hindus e o povo de Israel. Assim, pela sua inteligência superior, essas raças facilmente sobrepujaram as outras, e assim nascem as grandes civilizações como as conhecemos. No começo, esses espíritos tiveram ajuda direta dos seres de outros planetas, provavelmente dos de sua própria civilização, e assim temos as lendas dos povos de toda a Terra sobre deuses que voavam e bebiam, gigantes sobre a Terra, e estranhas pinturas de astronautas e seres desconhecidos nas paredes e templos. Mas a ajuda não foi tão proveitosa assim, pois os degradados acabaram usando o conhecimento e as ferramentas adquiridas dos visitantes para fazer guerras entre si e tiranizar os terrícolas. Abro aqui um parêntese para falar de um documento, As Estâncias de Dizan, que são uma velha compilação de antiquíssimas lendas orientais, conservadas pela tradição oral até que surgiu a escrita. Existe neste livro uma passagem impressionante que relata, com riqueza de detalhes, a vinda à Terra de homens do espaço. Um grupo de entes celestes veio à Terra muitos milhares de anos atrás num barco de metal que antes de pousar circulou a Terra várias vezes. Estes seres estabeleceram-se aqui e eram reverenciados pelos homens entre os quais viviam. Com o tempo, porém, surgiram rixas entre eles, e um determinado grupo separou-se, indo se instalar em uma outra cidade, levando consigo suas mulheres e seus filhos. A separação não trouxe a paz, e sua ira chegou a tal ponto que um dia o governante da cidade original tomou consigo um grupo de homens e, viajando no esplendoroso barco aéreo de metal, voaram para a cidade do inimigo. Ainda a grande distância lançaram contra ela um dardo flamejante que voava com o rugido de um trovão. Quando ele atingiu a cidade inimiga, destruiu-a numa imensa bola de fogo, que se elevou ao céu, quase até as estrelas. Todos os que estavam na cidade pereceram horrivelmente queimados. Os que estavam fora da cidade, mas nas suas proximidades, morreram também. Os que olharam para a bola de fogo ficaram cegos para sempre. Aqueles que mais tarde entraram a pé na cidade adoeceram e morreram.
Até a poeira que cobria a cidade ficou envenenada, assim como o rio que passava por ela. Ninguém mais voltou a se aventurar lá e seus escombros acabaram sendo destruídos pelo tempo e esquecidos pelos homens. Numa simples descrição encontramos referência a voo orbital, descida de séries do espaço, mísseis dirigidos, explosões nucleares e contaminação radioativa. Nada de novo sobre a Terra. Isso mostrava aos seres do espaço que a turminha de gente ruim não havia aprendido nada com o banimento e que aqui iria virar um Carandiru mesmo. Então, percebendo que sua ajuda comprometeria gravemente a evolução do planeta, os extraterrestres foram embora da nossa vista, estabelecendo uma quarentena para o nosso planeta, para nosso próprio bem. Continuando o relato das estâncias de Dizan, vendo que tinha feito contra sua própria gente, o chefe retirou-se para seu palácio, recusando-se receber quem quer que fosse. Dias depois reuniu os homens que ainda lhe sobravam, suas mulheres e filhos, e embarcaram todos nos navios aéreos. Um a um, afastaram-se da terra para não mais voltar. E uma antiga lenda chinesa fala do Senhor Shanti, o rei da dinastia divina, que viu que o povo tinha perdido qualquer vestígio de virtude. E então ele ordenou que Shang-Li cortassem toda a comunicação entre o céu e a terra. Desde aquele tempo não há mais subidas e descidas. Há também outras provas da chegada dos extraterrestres, como os discos espiralados encontrados na China, cuja tradução revelou que se tratavam da chegada de astronaves que, segundo o texto gravado nos discos, teria ocorrido há 12.000 anos atrás. Só para ajudar na polêmica, saibam que a esfinge de Gizé possui em seu corpo marcas de desgaste causados por chuvas torrenciais, que só aconteceram por volta de 10.500 anos antes de Cristo, que é a mesma data em que as 3 pirâmides do Egito estariam exatamente alinhadas com as 3 estrelas de Órion, as 3 Marias. Mas tais navios voadores não são exclusividade de um povo apenas. De acordo com as lendas dos moradores da fronteira entre a China e o Tibete, misteriosos navios voadores trouxeram do céu a raça dos Dropas. Também para os japoneses, seus descendentes vieram do espaço em barcos voadores, e possuíam uma base na Lua, e por isso eles até hoje se consideram filhos do Sol. Nada como um romance com personagens cativantes e boa história para passar uma mensagem. Então foi isso que Albert Poudaoui fez com o livro A Saga dos Capelinos, onde misturou ficção com o que se sabe sobre a nossa origem espiritual, através de relatos espíritas e teosóficos. A introdução é tão didática que a publicarei aqui para que entendam melhor como se deu o expurgo dos capelinos para a Terra. Há cerca de 3.700 anos antes de Cristo, num dos planetas que gravitam em torno da estrela dupla Capela, existia uma humanidade muito parecida com a terrestre, à qual pertencemos atualmente, apresentando notável padrão de evolução tecnológica. Naquela época, Atlante, nome desse planeta, o quinto, a partir de Capela, estava numa posição social e econômica global muito parecida com a da Terra do século XX d.C. A humanidade que lá existia apresentava graus de evolução espiritual extremamente heterogêneos, similares aos terrestres do final do século XX, com pessoas desejando o aperfeiçoamento do planeta, enquanto outras apenas desejavam seu próprio bem-estar. Os governadores espirituais do planeta, espíritos que tinham alcançado um grau extraordinário de evolução, constataram que Atlante teria que passar por um extenso expurgo espiritual. Deveriam ser retiradas do planeta, espiritualmente, as almas que não tivessem alcançado um determinado grau de evolução. Elas seriam levadas para outro orbe, deslocando-se através do mundo astral, onde continuariam sua evolução espiritual, através do processo natural dos renascimentos.
No decorrer desse longo processo, que iria durar cerca de 84 anos, seriam dadas oportunidades de evolução aos espíritos, tanto aos que já estavam na carne, como aos que estavam no astral, dimensão espiritual mais próxima da material, através das magníficas ocasiões do renascimento. Aqueles que demonstrassem endurecimento em suas atitudes negativas perante a humanidade atilante seriam retirados, gradativamente, à medida que fossem falecendo fisicamente, para um outro planeta que lhes seria mais propício, possibilitando que continuassem sua evolução num plano mais adequado aos seus pendores ainda primitivos e egoísticos. Portanto, a última existência em Atlante era vital, pois demonstraria, pelas atitudes e pelos pendores do espírito, se ele havia logrado alcançar um padrão vibratório satisfatório dos requisitos de permanência no mundo mais evoluído e pronto para novos voos, ou se teria que passar pela dura provação de um recomeço em planeta ainda atrasado. Os governadores espirituais do planeta escolheram para coordenar esse vasto processo um espírito do astral superior chamado Varuna Mandrakan, que formou uma equipe atuante em muitos setores para apoiá-lo em suas atividades. Um planejamento detalhado foi encetado de tal forma que pudesse abranger de maneira correta todos os aspectos envolvidos nesse grave cometimento. Diversas visitas ao planeta que abrigaria parte da humanidade de Atlante foram feitas, e, em conjunto com os administradores espirituais desse mundo, o expurgo foi adequadamente preparado. Atlante era um planeta com mais de 6 bilhões de habitantes e, além dos que estavam ali renascidos, existiam mais alguns bilhões de almas em estado de raticidade. O grande expurgo abrangeria todos, tanto os renascidos como os que se demoravam no astral inferior, especialmente os mergulhados nas mais densas trevas. Faziam também parte dos passíveis de degredo os espíritos profundamente desajustados, além dos assassinos enlouquecidos, dos suicidas, dos corruptos, dos depravados e de uma corja imensa de elementos perniciosos. Varuna, espírito nobilíssimo, destacara-se por méritos próprios em todas as suas atividades profissionais e pessoais, sendo correto, justo e íntegro. Adquirira tamanho peso moral na vida política do planeta que era respeitado por todos, inclusive por seus inimigos políticos e adversários em geral. Os capelinos foram trazidos em levas que variavam de 20.000 a pouco mais de 200.000 almas. Sob a direção segura e amorosa dos administradores espirituais, vinham em grandes transportadores astrais, que venciam facilmente as grandes distâncias siderais e que eram comandados por espíritos especializados em sua condução. A Terra, naquele tempo, era ocupada por uma pleiade de espíritos primitivos, os quais serão sempre denominados terrestres nestes escritos, para diferenciá-los dos capelinos que vieram degradados para cá, a fim de evoluir e fazer com que outros evoluíssem. Uma das funções dos capelinos, aqui na Terra, era ser aceleradores evolutivos, especialmente no terreno social e técnico. Embora fossem a escória de Atlante, eram mais adiantados do que os terrestres relativamente a níveis de inteligência, aptidão social e, naturalmente, sagacidade. Os terrestres, ainda muito embrutecidos, ingênuos e apegados a rituais tradicionais, pouco ou nada criavam de novo. Cada geração se apegava ao que a anterior lhe ensinara, atitude muito similar à em que vemos demorar em si os nossos índios, que estagiam comodamente no mesmo modo de vida há milhares de anos. Havia entre os exilados um grupo de espíritos que, em Atlante, se intitulavam de alambaques, ou seja, dragões. Esses espíritos, muitos deles brilhantes e de sagaz inteligência, eram vítimas de sua própria atitude negativa perante a existência, preferindo serem críticos atores da vida. Muitos deles se julgavam injustiçados quando em vida e, por causa desses fatos, aferravam-se em atitudes demoníacas perante os maiores.
era mais fácil para eles comandar a grande massa de espíritos inferiores que os guardiões do astral inferior, que eram em pouco número. Por isso, Varuna foi até as mais densas trevas, para convidar os poderosos Alambaques a se unirem a eles e ajudarem as forças da evolução e luz a triunfarem sobre eventuais espíritos recalcitrantes. Varuna, através de sua atitude de desprendimento, de amor ao próximo e de integridade e justiça, foi acolhido, após algum tempo, pela maioria dos Alambaques, como o grande mago, o Micael, nome que passaria a adotar como forma de renovação que ele mesmo se impôs ao vir para a Terra. A grande missão de Micael era não apenas de trazer as quase 40 milhões de almas capelinas para o exílio, porém, principalmente, fundamentalmente, levá-las de volta ao caminho do Senhor, totalmente redimidas. Exilados de Capela, de Edgar Armond.